Vamos com mais informação. A Câmara Federal discute o aumento das taxas de juros e a autonomia do Banco Central depois que um projeto de lei foi protocolado na casa. A autonomia do Banco Central, que já era estabelecida por meio da Lei Complementar 179/21. Na prática, o projeto acaba com os mandatos de 4 anos da diretoria. Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central, que foi indicado pelo governo anterior, tem um mandato que só se encerra no final de 2024. Pelo texto apresentado pelos deputados do PSOL, o Banco Central deve se tornar uma autarquia subordinada ao presidente da República. Além disso, a matéria também estabelece critérios econômicos e sociais para as nomeações, composição e condução das atividades de competência da autoridade monetária. Para o deputado federal Lúcio Moschini, o governo federal não deve interferir na atuação do Banco Central, que hoje é um órgão que não possui vínculo com qualquer estrutura do Poder Executivo, sendo caracterizado pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira de seus dirigentes. A minha concepção é que nós não devemos tocar na autonomia do Banco Central, que foi uma conquista do Congresso Nacional no ano de 2021, a exemplo de todos os grandes países em desenvolvimento. O Banco Central, que conduz a taxa de juros, as metas inflacionárias, ele precisa realmente ser independente do governo que está no momento, né? Então é nesse contexto que nós temos a concepção, entendemos que esse trabalho deve continuar dessa autonomia do Banco Central. Este economista explica que a independência do Banco Central, que garante a segurança institucional para o equilíbrio e controle das contas públicas e as metas da inflação, devem continuar independentes. E essa autonomia ela deve ser mantida, né? Pois ela acaba sendo, assim, de certa forma, um poder moderador em relação a uma política fiscal mais frouxa. Então, na economia, você tem duas políticas. A política fiscal, que é desempenhada pelo governo federal, pelo presidente da República, carga tributária e gastos do governo. E, de outro lado, você tem a política monetária, que é desempenhada pelas autoridades monetárias, em especial Conselho Monetário Nacional e o presidente do Banco Central. Olha, não há nenhuma dúvida que querer fazer com que novamente o Banco Central venha a sofrer influência do governo, perca a sua autonomia, isso é um retrocesso sem par. É uma insanidade se falar em Banco Central novamente se curvando para as vontades de governos, quaisquer que sejam eles. O ano passado se conseguiu, ou o ano retrasado, melhor dizendo, 2021, se conseguiu a autonomia do Banco Central e isso se conseguiu depois de décadas de discussão, e bota décadas nisso. E agora se fala novamente em retroceder. Isso é de uma insanidade absoluta. Mas eu quero crer, e aí está o exemplo do deputado Moschini, que o Congresso Nacional não vai permitir isso. Não é possível nem que se cogite novamente uma situação como essa.